Aqui foi uma operação que nós realizamos aqui na Sua Assinatura, os alunos também fizeram essas operações. Nesse caso aqui, entramos aproveitando, demos entrada no trade aproveitando essa tendência aqui, esse início de tendência, esse pivô clássico. Quando o preço do ativo ele apresenta depois de uma forte queda, esse padrão aqui ó, de impulsão, retração e impulsão. Um fundo mais alto que o fundo anterior, rompendo o topo anterior, isso indica que o preço do ativo vai continuar para sua tendência de alta. Isso aqui é um padrão clássico de reversão, dizendo que esse momento aqui o preço já não cai mais. Aqui a probabilidade é que haja uma reversão de tendência. Agora vamos lá, por que eu não faço uma entrada no gráfico semanal do Swing Trade? Porque o stop ele é muito alto, vamos supor que a entrada tenha sido aqui, no rompimento do pivô. Olha o stop, onde é que ele ficaria? O stop ele ficaria no fundo desse pivô ou no fundo de toda essa estrutura aqui. Até porque o stop não serve só para proteger o capital, ele serve também para proteger a sua operação. Não adianta colocar um stop muito curto, porque você vai acabar saindo da operação por muito mais vezes. Então, no Swing Trade, stop abaixo de uma estrutura. Sendo que no gráfico semanal da operação, você vai ter um stop muito alto. Se você pegar aqui o tamanho desse stop a partir do momento da entrada, é basicamente aí quase 70%. Isso é muito alto numa operação, né? E tem pessoas aí que operam para ter um stop muito alto, mas não assim. O que você faz? Você pode ir lá no gráfico diário do preço do ativo e fazer a entrada em uma operação como essa. E no gráfico diário tem muito mais entradas no preço do ativo. Por que eu digo que tem muito mais entradas? Porque ele apresenta muito mais pullback no preço do ativo, né? Ele forma muito mais essas escadinhas. No gráfico de 15 minutos, por exemplo, olha como é mais difícil você identificar a tendência, olha os inúmeros gaps que apresentam no gráfico menor. Então isso daqui é muito perigoso, principalmente para quem está iniciando no mercado. Esses gaps aqui, que são esses espaços entre um dia e outro, é quando o preço do ativo fecha em determinado preço, como aqui, e no dia seguinte abre em um determinado preço. Então houve um período aqui em que não houve negociação do preço do ativo. E com isso daqui, se você operar o Swing Trade com esse tempo gráfico, você tende a ter stops muito maiores, né? E você pode ficar confuso em analisar a tendência do preço da ação. A primeira coisa que você deve analisar é a tendência do preço do ativo, né? Se está em tendência de alta, tendência de baixa ou lateralizado. Agora, imagina você colocando no gráfico de 5 minutos, por exemplo. É muito mais difícil você também identificar pontos de compra e pontos de venda. Sem contar que as operações tendem a ter um ganho menor se você trabalhar no mercado à vista. Por exemplo, no day trade é muito comum você operar mercados em que você possa alavancar o seu capital. Você entra com pouco dinheiro, 200, 300 reais, e consegue operar contratos valendo 20 mil reais. Só que isso pode zerar o seu capital. Já no Swing Trade, você trabalha majoritariamente com o mercado à vista, você tem ganhos muito maiores e o seu risco de perder todo o seu capital naquela operação é muito remoto, a não ser que a empresa praticamente entre falência naquele período que você está operando, né? Isso é muito difícil acontecer e também você vai ficar sabendo com muito mais antecedência, vai poder encerrar a sua operação com muito mais tempo. Já aqui ó, no gráfico de 5 minutos, por exemplo, eu consigo ter entradas sim, mas olha quantas entradas acontece um rompimento falso na operação. Sem contar que o alvo da operação geralmente é 1, 2%, que é o que varia durante o dia. Geralmente as ações variam entre 2 a 4% durante o dia, entre alta e a baixa. E com isso você tem um ganho limitado. E para você ter um ganho muito maior, você tem que alavancar, sendo que a alavancagem é muito perigosa.